Não precisar mais dos medicamentos é um desejo da maioria dos pacientes com epilepsia. E esse desmame é possível e, em alguns casos, até necessário. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Na entrevista de hoje, no formato podcast, você vai saber todos os detalhes sobre esse tema. Vamos à entrevista. Hoje, novamente, meu convidado é o Dr. Francinaldo Lobato Gomes, neurocirurgião, especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Ele também é integrante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Dr. Francinaldo. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui novamente. E o tema desse episódio do Conversando sobre Saúde é desmame de medicamentos para pacientes com epilepsia. Dr. Francinaldo, quando o neurologista define que o paciente pode iniciar o processo de desmame ou a descontinuação do uso de medicamentos? Bom, existem alguns critérios utilizados para se iniciar o desmame de medicação em pessoas que sofrem com epilepsia. O primeiro deles é que a pessoa esteja pelo menos 2 anos sem crises. Segundo é que os exames, principalmente eletroencefalograma e ressonância magnética, estejam normais, não apresentem nenhum tipo de alteração. E quando a epilepsia tem uma causa conhecida, é que esta causa tenha sido, digamos assim, removida, tenha sido devidamente tratada. Então, quando esses critérios são preenchidos, você está, como a equipe médica está autorizada a propor para o paciente o desmame. Lembrando que o paciente pode optar por continuar tomando o remédio, porque não existe garantia de 100% de que não possa haver uma outra crise, porque muitas vezes as regiões do cérebro envolvidas podem não ser detectadas nos exames convencionais. O senhor falou de causa conhecida, e qual que seria, no caso, a causa conhecida? Por exemplo, se a pessoa tem um tumor cerebral, esse tumor foi removido, então, em tese, você removeu a causa da epilepsia. Se a pessoa tem uma displasia cortical, que é uma malformação de uma determinada região do cérebro, se a pessoa tem, por exemplo, uma esclerose mesial temporal, e aí a pessoa fez a cirurgia, retirou a esclerose, então, em tese, você removeu a causa, daquilo que estava causando a epilepsia. Então, existem várias doenças que a causa é conhecida. E também existem outras que a gente não conhece. A gente sabe que tem alteração lá, mas às vezes é uma alteração tão pequena que os exames não conseguem ver. E às vezes são apenas alterações genéticas e bioquímicas, como alterações em canais iônicos, alterações em proteína de transporte, que infelizmente a gente não tem como, digamos assim, remover. Então, nesses casos, a gente tem que considerar, manter a medicação por um tempo mais prolongado e às vezes até por toda a vida da pessoa. Existem pacientes, existem pessoas com epilepsia que, mesmo sabendo que os exames estão normais, que elas não estão tendo mais crises e que a causa, por exemplo, foi removida ou foi curada, elas mesmo assim optam por continuarem usando o medicamento apenas para se sentirem mais seguras. Na visão do paciente, como ele tomou aquele remédio durante muito tempo, muitas vezes ele fica com receio de tirar o remédio, de diminuir e de ter alguma crise. Então, tem alguns pacientes que optam por continuarem. Claro que numa dose menor do que eles tomavam antes, ou num número menor de medicamentos, porém, eles preferem continuar tomando medicamento, devido principalmente ao efeito psicológico, que a ingestão do medicamento traz para eles. E o senhor falou da quantidade de medicamentos. Tem algum caso que a pessoa ela tem a recomendação de fazer o desmame por causa da quantidade de medicamentos ou não? Isso é uma decisão realmente do paciente? Não, a gente tem sim. Por exemplo, pessoas que tomam, por exemplo, o ácido valproico, que é um dos medicamentos mais utilizados. Se elas começarem a apresentar problemas hepáticos ou problemas do fígado, é aconselhável iniciar o desmame desse medicamento, porque senão pode acontecer problemas mais graves do fígado que podem levar, às vezes, até ao óbito. Mulheres, por exemplo, que querem engravidar,
Então, uma vez que a gente sabe que os medicamentos apresentam risco para a criança, né, para o bebê, então, muitas vezes é aconselhável durante o período da gravidez fazer o desmame ou reduzir ou às vezes até trocar o medicamento para garantir a segurança da criança. Às vezes tem alguns pacientes que apresentam alergia a um determinado remédio ou intolerância. Então, nessas situações a gente considera realizar o desmame ou às vezes até a troca mesmo do medicamento para diminuir esses efeitos colaterais. E o desmame ele pode ser feito em qualquer idade ou só os adultos conseguem fazer? Não, o desmame pode ser feito em qualquer idade, desde que esses critérios tenham sido preenchidos, independe se é adulto ou se é criança. E qual que é a orientação para quem está iniciando ou vai iniciar esse processo? A orientação é, primeiro, não tente fazer o desmame sozinho. Então, alguns pacientes vêm já no consultório, doutor, eu já comecei a tirar o remédio. Então, existe um protocolo, né? Existe uma metodologia de diminuição e retirada de medicamentos para garantir ao máximo possível a segurança desse processo. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, que por questões pessoais, que eu não vou entrar aqui no mérito, decidiram fazer o desmame sozinhos e as crises voltaram às vezes até piores do que elas eram antes de ter sido feito o tratamento. Então, a primeira coisa, siga a orientação do seu médico quando ele indicar que está na hora de fazer o desmame e, claro, você estiver de acordo, né, o paciente estiver de acordo, então fazer o desmame seguindo as orientações médicas. Outro ponto muito importante, na hora de fazer o desmame, no momento de fazer o desmame, é muito importante manter a vigilância na pessoa, porque existe o risco das crises voltarem ou de ter alguma crise. Então, a vigilância fica redobrada, digamos assim, na pessoa. Então, muitas vezes a pessoa já está um período longo sem crise, então ela já quer sair sozinha, ela já quer dirigir, já quer que ela se sente mais independente, de fato esse é o objetivo. Mas no período do desmame é sempre bom ter alguém perto, ter alguém junto ali ajudando, porque caso a pessoa tenha uma crise, ela seja socorrida. E também avisar a equipe médica de qualquer alteração que a pessoa tiver nesse período, porque muitas vezes no período de desmame pode acontecer da pessoa ter uma alteração psicológica, ter uma crise de pânico, alguma coisa assim pela falta do remédio, e aí a equipe médica precisa estar ciente para tomar as providências necessárias. Quanto tempo demora mais ou menos o período de desmame? Varia, né, de paciente para paciente e de medicamento para medicamento. Mas, em geral, o período dura em torno de 1 a 6 meses, dependendo da quantidade de medicamentos que a pessoa está tomando. Se a pessoa toma 1 ou 2 medicamentos, em um período aí de 1 a 3 meses, ela consegue retirar todos com segurança. Agora, se a pessoa toma 4, 3, 4, às vezes até 5 medicamentos, aí esse período já fica mais prolongado, podendo chegar às vezes até 6 meses, às vezes até tempos maiores. Também tem pacientes que preferem, por uma questão pessoal, retirar de forma mais lenta os medicamentos. Então, como a gente falou antes, né, nem todos os pacientes querem fazer o desmame e alguns acabam escolhendo, não, vamos tirar mais devagar, vamos com mais calma, não pressa, então a gente vai mais lentamente tirando. Mas esse período, em geral, varia vamos colocar assim, de um mês até 12 meses, até um ano. E caso essa pessoa volte a ter crises, isso significa que ela não vai mais conseguir deixar os medicamentos? Ou não? É um processo que muitas vezes vai e volta? Como que funciona isso? Bom, a primeira coisa, que se a pessoa estava em processo de desmame e ela teve uma crise, a orientação é que ela volte a tomar a dose que ela tomava antes, né, dessa crise. Porque muitas vezes ela já iniciou o desmame, já retirou bastante medicamento, a gente não vai voltar todos como era no início. Ela volta, ela dá um passo atrás, né? Essa é a orientação. E aí, então, a equipe médica tenta entender o porquê que ela voltou a ter crise. Porque existem várias razões para isso. Ela pode ter voltado a ter crise porque ela teve os fatores desencadeantes, então a pessoa perdeu muito sono, ela esqueceu de tomar o remédio que era para tomar,
e ela, por exemplo, teve uma situação de estresse, que a gente sabe que desencadeia a crise. Então, quer dizer, a questão não foi em si o desmame, foi o fato dela não controlar os outros fatores que estavam envolvidos. Então, a gente orienta que ela passe a ter um controle emocional melhor, que ela não esqueça de tomar o medicamento, e depois de um período, novamente, aí, de 1 a 2 anos sem crise, pode reiniciar o processo de desmame, se os critérios forem preenchidos. E aí ela tem bastante chance de ter sucesso. Existem casos, assim, de pessoas que têm sucesso. Exatamente, tem sim. Agora, existem situações, por exemplo, que a pessoa, ela tinha uma causa, essa causa foi tratada, ela ficou sem as crises, iniciou o desmame, depois voltou a ter crise. E aí, na investigação, é descoberto que agora ela apresenta uma outra causa, que não era mais aquela inicial. Então, a pessoa que tinha um tumor na cabeça, depois apareceu um tumor em outra região. Ou mesmo uma infecção, quer dizer, não é mais aquela epilepsia que ela tinha antes. Ela adquiriu outra. Isso pode acontecer também. Então, muitas vezes, ela vinha num processo de desmame bem sucedido, e aí, no meio do caminho, ela adquiriu outro problema, e esse outro problema agora levou ela a voltar a ter as crises e a necessitar do remédio. Então, todos esses pormenores são considerados aí no momento que está sendo feito o desmame e a pessoa tem crise. A gente sempre tem que responder: por que ela voltou a ter crise? É pela falta do remédio? É pelos fatores externos que não foram controlados? Ou porque ela adquiriu uma outra causa para a epilepsia dela? Entendi. Quando o paciente começa a reduzir o uso dos medicamentos, ele pode ter algum sintoma de abstinência? Pode sim. Ele pode ter insônia, ele pode ficar irritado, ele pode ter um aumento de apetite, ele pode adquirir hábitos como, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, ele pode, por exemplo, ter muita falta de atenção. Então, todos esses fatores têm que ser observados, e tudo isso é orientado pela equipe médica, né, para que sejam tomadas as providências cabíveis. Existe, assim, uma estatística de pessoas que fazem o desmame, que ficam bem? A gente consegue dar um número? Os estudos mostram que mais ou menos 60% a 70% das pessoas conseguem ficar bem. Existe uma taxa aí de mais ou menos 10 a 20%, chegando a 30%, que voltam a ter crises e precisa reintroduzir medicamento depois. Não necessariamente na mesma dose que já tomava antes, mas em doses menores, porém mantendo a necessidade do uso do medicamento. Nossa, mas as estatísticas são boas, hein, doutor? Para quem está nos ouvindo, né, é animador. São, com certeza. Hoje nós temos ferramentas, né, medicamentos, técnicas cirúrgicas, equipamentos e vários tipos de que a gente costuma falar um arsenal terapêutico, que melhorou muito, muito mesmo a qualidade de vida das pessoas que sofrem com epilepsia. A questão maior ainda é o acesso, porque são poucos os serviços muito bem estruturados. O nosso país é um país muito grande, continental, né? Então tem pessoas que estão em regiões bem periféricas que não conseguem chegar para receber o tratamento adequado. Tem a questão da informação, então muitas pessoas ainda acham que é possessão demoníaca, que é espírito. E então a gente tem um cenário aí que vem melhorando, né, com relação à acessibilidade, à informação e à disponibilidade de tratamentos. Creio que a gente vai vencer essa batalha aí. Espero que não demore muito tempo aí, para que a gente possa levar esse conhecimento, essa informação a todas as pessoas que precisam. Vamos sim, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço, é sempre um prazer participar, e mais uma vez aí reforçando a necessidade de que hoje a gente tem que entender que a epilepsia é uma doença que impacta negativamente a qualidade de vida das pessoas, e que através do conhecimento, através da informação correta, né, a gente pode ajudar muitas pessoas a entenderem melhor a doença que tem, a procurarem o tratamento adequado e a terem uma qualidade de vida satisfatória. É isso aí. Você acompanhou a entrevista com o Dr. Francinaldo Lobato Gomes, neurocirurgião,
especialista em neuromodulação, epilepsia e cannabis medicinal. Ele também é integrante da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Para acompanhar o trabalho do Dr. Francinaldo, o canal dele no YouTube é Instituto Dr.Francinaldo. E tem também as redes sociais, e eu vou deixar os endereços na descrição do vídeo. Que bom que você ficou comigo e com o Dr. Francinaldo até aqui. Eu espero que você tenha esclarecido suas dúvidas sobre o desmame de medicamentos para pacientes com epilepsia. E eu gostaria de pedir que, se você não for inscrito no canal, aproveite, já faça a sua inscrição, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgar essas informações para o maior número possível de pessoas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima entrevista.